Uma boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu espero que você esteja bem, espero que esta semana esteja assim caminhando conforme a graça de Deus e que você esteja sentindo a sua presença. Inequivocamente, o Senhor está sempre conosco. A questão é nós percebermos mais ou menos a presença do Todo-Poderoso dirigindo as nossas vidas. Ainda estamos sob efeito das alegrias dos 2 últimos domingos. Dia 27, último domingo do mês de abril, quando nós pudemos celebrar aqueles batismos. Foi um dia muito alegre, foi um domingo extremamente alegre, onde vidas testemunharam, através do batismo, a sua fé em Cristo Jesus. Domingo passado, o início do mês de maio, o início praticamente das nossas celebrações, das nossas comemorações ou celebrações do aniversário da igreja. Estaremos completando neste mês de maio de 2025, 93 anos de vida eclesiástica. Muito tempo. Poucas igrejas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo têm a idade da nossa. 93 anos. 93 anos pregando o evangelho, 93 anos testemunhando, 93 anos discipulando, 93 anos vivendo sob a graça de Deus e vivendo inclusive sob a égide deste texto que eu tenho as minhas mãos aqui, minha Bíblia aberta, em Mateus 16, quando Jesus conversando com os discípulos acerca de obter informação dos discípulos sobre o que estava se dizendo de Jesus, quando ele diz ali, quem os outros dizem que é o Filho do Homem. Então, este é o assunto. Então, uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas Jesus faz essa pergunta aos discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro levantando a mão, Pedro levantando-se, já disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nesse contexto, Jesus diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evidentemente, Jesus estava falando de si, porque esse era o assunto. O que dizem por aí que eu sou? Pedro, sob a ação do Espírito Santo, sob revelação do Pai, como Jesus mesmo disse, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus é quem está dizendo isso para você, é quem está revelando isso para você. E Jesus fala dele, quando ele diz: também eu lhes digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fazemos parte dessa igreja, somos membros deste corpo, este corpo cujo cabeça é Cristo Jesus. Domingo passado, nós tivemos aquele culto em que o grupo da Cristolândia, da Unidade de Santana, esteve conosco. Foi um tempo muito precioso em que nós conseguimos testemunhar, nós testemunhamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é Ele quem transforma. Jesus transforma. Temos aí algumas tomadas, alguns vídeos, não é? Que os nossos repórteres, teens, puderam tomar desse dia. Assistam só. É um vídeo rápido, 40 segundos, 45 segundos, mas mostra um pouquinho dessa dinâmica de igreja que nós vivemos. Assista aí.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pois bem, essa é a Igreja de Jesus em ação. A Igreja de Jesus testemunhando a sua diferença, a diferença que a faz alegre, exuberante, uma igreja alegre. Não no sentido de estar alegre, mas no sentido de ser alegre. Meu irmão, minha irmã, e você faz parte disso. Louvamos muito a Deus pelo tanto que temos feito como igreja. Em relação ao que Deus merece, ao que o Senhor merece, ao que o nosso Deus merece, ainda precisamos caminhar muito. Mas nós louvamos a Deus porque como igreja nós podemos estar testemunhando. Precisamos acelerar mais, sem dúvida nenhuma. Então é uma alegria estar com você mais uma vez, neste culto de meio de semana, que não é o que nós gostaríamos de estar fazendo, mas nós gostaríamos de estar juntos, todos juntos como igreja, à noite, mas pelas impossibilidades do nosso tempo. Nós temos feito de maneira remota, através da internet. Mas aproveite esse tempo, adore, agradeça, interceda, porque o nosso Deus está conosco e está em nós. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos que Ele tem reservado para nós. E que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, viver a alegria de sermos quem somos. Não somos um ser humano normal, não somos um ser humano natural, conforme linguagem bíblica, mas nós somos um ser humano filho. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Pudemos experimentar o novo nascimento. Somos seres espirituais, discernimos bem todas as coisas. E essa experiência que temos em Cristo, ninguém pode neutralizá-las. Ninguém pode tirar de nós. Absolutamente ninguém, nem as hostes celestiais do mal. Por isso, queridos irmãos, vida eterna garantida, presença de Deus garantida, cuidado de Deus garantido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o próprio Jesus prometeu. Mas vamos orar e agradecendo ao nosso Deus por sermos quem somos e podermos fazer o que fazemos. Muito embora precisamos fazer mais ainda. Uma autoanálise que devemos fazer como pessoas, como famílias e como igreja. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, ó Deus, obrigado porque nós somos teus filhos. Nós podemos ter a dimensão de quem o Senhor é, um pouco do que o Senhor é. Nós não temos capacidade, nós não temos condições de entender o que o Senhor é de maneira plena e total. Nós não suportaríamos tal realidade. Somos tão pequenos, somos tão falhos, mas o Senhor já nos deu um vislumbre da eternidade. O Senhor já nos deu um vislumbre de quem o Senhor é. O Senhor já nos deu um vislumbre do que o Senhor fez, faz e fará. Por isso, a nossa alegria por isso. Queremos, ó Deus, estar dando à nossa vida um cunho de alegria sobrenatural. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através da nossa satisfação, como diz John Piper, e como diz
John Piper, a partir de experiências que Agostinho teve, de palavras que Agostinho de Hipona teve. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através da nossa satisfação. Ajuda-nos, ó Deus, a dar prioridade ao que recebemos de bênçãos, ao invés de priorizar aquilo que entendemos que nos falta. Nada nos falta porque o Senhor é quem nos completa. Obrigado, Senhor. Queremos te pedir que nós possamos expressar cada vez mais essa alegria a partir dessa satisfação de sermos teus, de sermos salvos, de sermos filhos, de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como a tua palavra nos ensina. Recebe a nossa adoração, ó Deus. Este cântico que iremos ouvir agora, que seja um cântico que expresse aquilo que sentimos no nosso coração. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória. Da sua glória. Da sua glória. Da sua glória. Muito bem, queridos, nós vamos agora continuar a conversar, não é, sobre esse assunto que tem pautado as nossas quartas-feiras. Não nos esquecendo de viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Não esquecer. Esse é o título desta mensagem, mas em torno desse assunto maior, desse tema maior que é viver o Evangelho. Eu tenho a minha Bíblia aberta num texto que eu gostaria de colocá-lo aqui como elemento importante para essa nossa reflexão rápida, tá bom? Porque a gente retoma, a gente dá uma visão geral novamente sobre esse tema que temos trabalhado. Quando nós olhamos para Oséias, Oséias é o primeiro livro daquela série dos pequenos profetas, ou dos profetas menores.
Não porque eles eram pequenos, evidentemente, mas porque o espectro da sua profecia era bem menor, num lugar específico, num tempo específico, num pequeno período de tempo. Não é por isso eles são chamados os profetas menores. Quando nós pensamos em Isaías, por exemplo, que profetizou 40 anos, quando nós pensamos em Jeremias, que profetizou 40 anos, quando nós pensamos em Daniel, que ficou tanto tempo no exílio, foi um dos primeiros a ser exilado e ficou muito tempo ali, inclusive ganhando proeminência no palácio de Nabucodonosor pela sua sabedoria, pela sua proximidade com Deus, enfim, apesar de serem poucos capítulos de Daniel, mas o espectro de sua profecia ele é bem alargado, inclusive avançando para os tempos do fim. Diferente um pouquinho de Isaías e um pouquinho diferente também de Jeremias, que profetizam mais focando a pessoa de Jesus, também em alguns momentos falando da volta de Jesus, ou seja, apontando para Jesus na sua primeira vinda, apontando para Jesus na sua segunda vinda. Mas o livro de Daniel, ele de maneira bem explícita, ele fala do final dos tempos. Mas o espectro de ação e de profecia é bem mais amplo. No caso dos profetas menores, essa profecia, o espectro de profecia já não é tão ampla assim. Falam diretamente ao seu povo, mas que as lições as quais eles aplicam, no caso Oséias e também tantos outros profetas menores, dentre esses 12, tem a ver com o viver um relacionamento com Deus a partir da fidelidade de Deus. Através desses profetas, Deus acusava o povo de infidelidade. E esses profetas menores, inclusive, não só os maiores, mas os menores, apontavam a falta de fidelidade. Tanto é que nesse capítulo 6 desse livro de Oséias, ali do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos assim: venham e voltemos para o Senhor. Ou seja, ele está trabalhando essa crítica, essa falta de fidelidade, sentenciando, sendo usado como porta-voz de Deus, que estava sentenciando Israel e Judá, acusando os sacerdotes no capítulo 4, acusando Israel no capítulo 4, falando da misericórdia de Deus no capítulo 2, capítulo 3 é bem pequeno de Oséias, falando do amor de Deus pelo povo infiel, enfim. Mas no capítulo 6 ele vem dizendo assim: venham e voltemos para o Senhor. Parem de ficar longe. Parem de buscar a si mesmos. Parem de serem fiéis a vocês mesmos e passem a ser fiéis e viver um relacionamento com a fidelidade de Deus como deve ser vivida. E ele continua dizendo: porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro nos ressuscitará. Olha só como ele aponta aí para a ressurreição de Jesus. Na realidade, ele fala da nossa ressurreição, não é? Mas a partir de uma base. A base é a ressurreição de Jesus, não é? Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E no versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa.
ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, essa é a chamada de atenção mor, é a máxima, é a chamada de atenção principal de Deus para o seu povo, e usando Oséias para isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tudo isso para fazer esse link para esse tema de viver o Evangelho. Nós não podemos nos esquecer de viver o Evangelho. Um grande problema é que pela nossa natureza em vivermos a partir de nós mesmos, nós acabamos perdendo a ideia aí estamos perdendo a ideia aí de viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Acabamos vivendo o nosso dia a dia de maneira exacerbada, acabamos vivendo o nosso dia a dia com proeminência, com focos exclusivamente humanos, e não vivemos o Evangelho, não vivemos essa relação com Deus como precisaria ser vivida. Não vivemos a intensidade do relacionamento com Deus. Não vivemos, muitas vezes, a satisfação com Deus. As promessas de Deus, elas são fantásticas no sentido de vivermos extremamente alegres. Quando nós percebemos as promessas de Deus como sendo hiper abundantes e cheias de significado, ele está dizendo assim para nós: vocês estão satisfazendo com pouco. Na realidade é isto. Vocês estão se satisfazendo com pouco, buscando da maneira como vocês buscam. Foquem nas promessas que eu estou dando a vocês. Elas é quem irão preencher o seu coração. É isso que Deus está dizendo. E essa palavra de Oséias, ela cai como uma luva para nós. Conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, vivamos o Evangelho e não nos esqueçamos de viver esse Evangelho. Só para retomar um pouquinho, isso é bastante importante nesse momento de reflexão, quando nós falamos em viver o Evangelho, nós estamos falando em estar percebendo a cosmovisão, a grande cosmovisão bíblica, o grande projeto de Deus para nós. O grande projeto de Deus para nós é que nós estejamos sendo restaurados à imagem que Ele naturalmente nos fez. Ele não nos fez com essa natureza pecaminosa, Ele nos fez numa natureza perfeita, que só foi deturpada, só foi corrompida por conta do pecado, por conta da rebelião. O que acontece em nós e conosco é estarmos recebendo como herança essa natureza pecaminosa que foi consolidada por essa rebelião que houve ali naquele texto do capítulo 3 de Gênesis. O homem, ele não foi criado para morrer. O homem não foi criado para viver angustiado. O homem não foi criado para viver em expectativas frustradas. O homem foi criado para viver as alegrias da presença de Deus. O homem foi criado para viver a abundância de Deus. Por isso é que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por quê? Porque em Cristo Jesus, o que Deus está propondo para nós é que nós voltemos às nossas características iniciais. E Ele faz isso já. Ele já está fazendo isso de maneira lenta, claro.
é aquele escultor que temos falado com alguma constância, que pega uma pedra bruta, porque o ser humano bem formado tornou-se uma pedra bruta por conta do pecado, e o Espírito Santo, nada mais, nada menos, faz como o escultor faz numa pedra bruta, numa massa bruta. Ele vai formando, ele vai tirando as arestas a partir de um referencial, e o referencial é Cristo. Então, o grande projeto de Deus, nós não podemos nos esquecer disso jamais. O grande projeto de Deus é mostrar para nós que nós estamos sendo moldados ao modelo ideal. A nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir e reagir tem a ver com a estrutura humana pecaminosa a partir de Adão. Nós temos a herança adâmica no nosso corpo, na nossa mente. Mas qual é o grande projeto de Deus? Qual é a grande cosmovisão bíblica? É que Deus precisou fazer, ou só Ele pôde fazer, um projeto, elaborar um projeto. Qual é esse projeto? Enviar Cristo Jesus, para que a partir de Jesus nós pudéssemos ser refeitos, pudéssemos ser restaurados à sua imagem. Paulo fala isso já em Gálatas, Paulo fala isso em Coríntios, em 1 aos Coríntios, que nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Cristo. Então, gente, a cosmovisão bíblica é exatamente essa. Ele foi criado, ele nos criou para sermos perfeitos, mas pecamos. Não só nós, mas como toda a natureza está pervertida, está corrompida. E o grande trabalho de Deus agora, esse grande projeto de Deus, é fazer as coisas voltarem ao estado natural. Qual é o estado natural? Aquilo que ele criou da maneira bela. Quando Deus olhou a sua criação, ele diz: eis que tudo era bom. Ele olhou e viu que era bom todos os aspectos da criação. Gente, o que nós vemos hoje dessa criação bela era muito mais bela, porque a criação, ela geme ainda, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ela geme. Por quê? Porque até a criação está pervertida, não eticamente, mas esteticamente pervertida. A humanidade, ela corrompe até hoje essa criação bela. Então, o projeto de Deus é fazer com que, lá na frente, tudo isso seja restaurado de maneira plena. Tanto a criação, quanto a sua criatura. E a partir da sua criatura principal. Qual é a criatura principal de Deus? A criatura principal de Deus é o ser humano, é a coroa da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os únicos elementos da criação que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a coroa de Deus. Então, o grande projeto de Deus é esse, queridos. Que nós, lá na frente, quando tudo for restaurado, a criação estará como antes do pecado, e a criatura e as criaturas e a criatura principal, a coroa da criação, também estará à semelhança de como era Adão, a ponto de Adão viver na presença de Deus, e nós, no futuro, estaremos vivendo na presença de Deus. Gente, viver o Evangelho sem esta premissa é viver de maneira comum, de maneira ordinária.
Ordinária que eu quero dizer é comum, de maneira trivial, de maneira como qualquer um ser vive. Nasce, cresce, adoece e morre. O ser humano vai muito além disso. O grande projeto de Deus, o grande plano de Deus é este. E nós precisamos viver o Evangelho a partir dessa convicção, a partir dessa compreensão. Então, quando o texto de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua vinda é certa. A restauração final é certa. Aqui aponta-se para a primeira vinda, mas também aponta-se para a segunda vinda. A segunda vinda é quando tudo será restaurado, é quando a sua igreja será restaurada, é quando o nosso corpo será restaurado. Nós estaremos sendo arrebatados com um novo corpo, com um corpo maravilhoso. Por isso, a ressurreição de Jesus, para nós, ela é um referencial. Como nós mencionamos na abertura e na saudação, na saudação e abertura deste programa. Então, queridos, não percamos a dimensão desse grande projeto de Deus. O que significa viver o Evangelho? Não nos esqueçamos que viver o Evangelho significa viver em função desse grande projeto de Deus. Temos muito ainda a experimentar a partir dessa convicção, mas nós precisamos partir de uma premissa importante, partir de uma base importante. É que Deus fez um projeto para nos resgatar. Fomos resgatados por Cristo, que foi a forma principal dele efetivar esse projeto. O elemento principal desse projeto é a vinda de Jesus, que nos restaurou. Ele nos restaurou não fisicamente ainda, mas nos restaurou espiritualmente. Ele não nos restaurou ainda emocionalmente, porque a corrupção nos deixa emocionalmente corrompidos e doentes. Mas espiritualmente nós já estamos restaurados. Espiritualmente nós já podemos ver a vida eterna. Agora, na vinda de Cristo Jesus, na sua segunda vinda, é que essa restauração será completa. Não só espírito, mas também o corpo e também a alma, a sede das nossas emoções, tudo isso perfeito. Tão perfeitamente como era antes do pecado. Viver o Evangelho. Não podemos perder de vista e também não nos esquecer de viver o Evangelho. Feche os seus olhos, vamos orar e pedir ajuda de Deus sempre. Senhor, é muito fácil eu esquecer as coisas importantes da vida. E a coisa mais importante da vida é não esquecer o teu grande projeto. A partir do teu grande amor, da tua grande fidelidade sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque podemos, de maneira como só o Senhor pode fazer em nós, compreender esse projeto teu. Esse projeto de refazer a humanidade pervertida, refazer a criação também corrompida e que está engemido por conta da perversão do ser humano. Mas obrigado a Deus porque o Senhor nos faz perceber esse teu projeto, aonde o Senhor quer chegar. Qual é o teu projeto? Obrigado porque o Senhor já nos fez ver isto. Te pedimos, ó Deus, que nós possamos não nos esquecer jamais disto.
Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Voltaremos daqui a pouquinho, depois desse tempo de louvor. Tem na despedida eu tenho um convite e uma observação importante a fazer. Até já. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma. A honra, a glória,
Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Muito bem, queridos, agora sim estamos já partindo para o final deste culto ao Senhor, deste culto remoto, mas que, sem dúvida nenhuma, você que está participando dele pela exposição, pela leitura e exposição da palavra, certamente foi bastante abençoado. Mas eu gostaria de convidar você a estar participando deste nosso sábado. Esse nosso sábado será muito, muito bom. Como muito bons foram os sábados em que nós passamos juntos, ali no sítio Vale do Sol, no nosso Day Camp. Não tem como esquecer. Será um tempo precioso. Próximo sábado, estaremos no sítio Vale do Sol novamente para esse tempo de Day Camp. Tempo precioso, um tempo de comunhão, um tempo de conversa que só um dia inteiro pode fazer. Durante os finais de semana nós não temos muito tempo para compartilhar, não temos muito tempo para conversar e nos conhecer. Será um tempo precioso no próximo sábado. Nós estaremos juntos no sítio Vale do Sol, mas você precisa fazer suas inscrições. A sua inscrição deverá ser feita através do link que já está posto nos grupos, ok? Nos grupos, a gente vai tentar colocar aqui para você também, tá bom? Mas se nós não conseguirmos, procure os grupos, tanto a Igreja Batista Vida Nova, quanto o grupo Conexão, grupo social, grupo de liderança, grupo de diretoria, grupo de mulheres, grupo de homens, os teens, ministério infantil, ministério de intercessão, ministério de louvor. Todos os grupos estarão... existirá ali o link para você fazer a inscrição. É importante você fazer a inscrição. Será R$20 por pessoa a partir de 12 anos de idade, tá bom? E tudo isso para que nos ajude a pagar o sítio, que tem um valor que eles cobram por pessoa, para ajudar a pagar o ônibus, que vai muito além disso que nós estamos cobrando de você. Não se esqueçam de levar o seu bornal. O que nós chamamos de bornal? A sua marmita, tá bom? O seu lanche. Aquilo que você prepara sempre, inclusive para compartilhar. Tem sido uma experiência tão gostosa essa de compartilharmos as nossas marmitas, aquilo que nós fazemos, não é? Uns petiscos muito gostosos. A gente tem experimentado coisas muito gostosas aí. Ok? Então, próximo sábado, não esqueça de fazer sua inscrição. Nós temos aí mais ainda quinta, hoje ainda até meia-noite, ok? Quinta e sexta para fazer isso. Não esqueça de fazer. Isso vai facilitar a nossa organização e os nossos arranjos, ok? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau.